Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? A gente tá com um novo projeto aí, Luísa, por livre e espontânea pressão minha, porque eu achei muito legal a forma natural como o canal no Instagram que vocês seguem aí, que ela coloca ali mensagens que o Espírito Santo ministra ao coração dela, como de forma espontânea, esse canal ele vem crescendo e as pessoas gostam dessas mensagens, né? De certa forma, essas mensagens elas trazem ânimo, elas trazem força, elas trazem esperança. E eu falei, Luísa, bom, por que a gente não aproveita isso e a gente faz um canal, a gente cria o canal? Eu sei que existem pessoas que elas preferem ler do que às vezes não tem tanta paciência para ver um vídeo, mas eu, por exemplo, eu me conecto mais quando é vídeo. Então a gente pensou em fazer um canal. A No gente YouTube, né, no amor? YouTube, a gente vai. Esse é o primeiro vídeo. Na verdade, esse vídeo eu falei para Luísa, a gente chegou nessa decisão junto de fazer esse primeiro vídeo contando um pouco da nossa história, porque muitas pessoas chegam através do Instagram, através da clínica, através do procedimento que a Luísa faz, outros por conhecerem pessoas em comuns, e às vezes não sabem a nossa história. Então a gente decidiu hoje contar um pouquinho da nossa história, né, amor? Até para que vocês entendam, porque o canal ele vai ser uma forma de trazer o nosso testemunho e o que Deus tem feito na nossa vida. Então, para contextualizar, vocês precisam conhecer um pouquinho de quem nós somos, né? Desde lá de trás. Desde a nossa infância, eu acho importante porque nossa vida é um milagre, todos os dias a gente vive na dependência do Senhor, então é importante que vocês saibam de onde a gente veio, né? É, e é engraçado porque algumas pessoas que a gente conhece falam: caramba, vocês são referência pra gente, por exemplo, no casamento, na criação dos filhos. E é engraçado ouvir isso para você ver como Deus faz as coisas, né? Porque na verdade nós nunca tivemos uma referência como essa dentro de casa. Os meus pais nunca foram casados, eles tiveram um relacionamento. Minha mãe me teve muito cedo, com 18 anos de idade, mas nunca tiveram um relacionamento casados dentro de casa. Foi algo que eles se conheceram e aconteceu. Eu sou de Angra, eu nasci em Angra, eu saí de Angra com 18 anos para morar em Volta Redonda na casa da minha avó. Vó parte de pai. Eu sempre passei minhas férias em Volta Redonda, né, amor? Sim. E foi exatamente onde eu conheci a Luísa. Nós nos conhecemos na igreja, mais ou menos com 12 anos de idade, né? O nosso destino ali já se cruzava e Deus ali, sem a gente saber, já tinha escrito uma história pra gente. O pai da Luísa era discípulo do meu pai e a gente acabou se conhecendo assim. E eu lembro que teve uma excursão da igreja muitos anos atrás, eu não sei se alguns de vocês estão ouvindo isso, vão lembrar dessa época ou são dessa época. A igreja fazia uma excursão, Projeto Vida, nós somos membros do Projeto Vida, fazia uma excursão para um congresso chamado Clama Brasil. Esse congresso era no Rio Centro, na Barra da Tijuca. E ali É muito foi. engraçado que você não lembra de nada, mas isso ficou na sua memória. Ficou, foi o primeiro beijo, o estalinho. A gente sentou na mesma poltrona no ônibus, na volta deu um estalinho. Será que fala estalinho hoje? Não sei. E aí, isso, assim nós nos conhecemos e tivemos aquela coisinha de criança, aquele relacionamento, nunca imaginávamos que ia ser o que é hoje, né? E quer contar um pouquinho para não invadir a sua história? Quero, mas eu acho legal você contar do seu avô, né? Porque faz parte do nosso contexto. Sim, o meu avô materno, parte de mãe, bom, o meu pai é de Volta Redonda, nunca se casaram, nunca, né, moraram na mesma casa, já disse, minha mãe me teve muito nova, com 18 anos de idade, mora ainda em Angra, tem um excelente relacionamento com a minha mãe, fui criado pela minha mãe, pela minha avó e o meu avô, né, materno. O meu avô, ele era espanhol, né? Ele nasceu na Espanha, viveu na Espanha metade da vida dele. Ele foi para o Brasil para levar uma irmã que se casaria com um paulista. E ele foi de companhia com essa irmã na época, levar, e gostou muito do Brasil e resolveu ficar no Brasil. Só que ele já foi com 40 anos de idade. A diferença dele para a minha avó é uma diferença muito grande. São quase 30 anos, né? E Parece assim, a gente diferença. fica vendo os detalhes de Deus. E na Bíblia fala que São Deus os conhece encontros, todos os né? nossos dias, né? Desde o ventre da nossa mãe.
E o Thiago Brunet, ele fala muito dos labirintos da vida, as coisas que vão acontecendo para que o propósito de Deus se cumpra. A gente achou muito engraçado, né, amor? Porque a gente foi descobrir, vindo para cá, que o avô do Gabriel, ele se casou com uma pessoa antes de se casar com a avó do Gabriel no Brasil. Foi uma história engraçada. Foi alguns dias antes de vir. Foi. Eu não sabia disso e eu fiquei sabendo de um parente, mas assim, casado com a minha tia, parte de pai. E por eles terem morado em Angra também, o filho deles, que é o meu primo, é como se fosse um irmão para mim, então a gente cresceu junto, eles moraram em Angra também. Então eles conhecem muito bem a minha história, né? E a história da minha família também. E aí, nesse dia, eu lembro que antes da gente vir morar na Espanha, esse meu primo com outro primo que é sócio estavam inaugurando um novo restaurante. Eu falei, pô, quero ir lá ver antes de ir para a Espanha. Tava em construção ainda. Aí fomos, eu, ele e esse outro meu tio, no mesmo carro. E aí conversando com ele sobre as coisas, né? A forma que Deus falou com a gente, de como a gente tomou essa decisão, porque eles também são crentes, então fica um pouco mais fácil de você explicar sem que você pareça louco, né? E aí eu tava falando, aí meu tio falou assim, cara, Gabriel, você sabe que o seu avô, ele não foi a primeira mulher dele que ele se casou, não foi sua avó. Quando ele falou isso, eu falei, quê? Como assim, cara? Eu nunca fiquei sabendo disso, ninguém nunca me falou isso. Cara, quando ele chegou em Piraí. Aí quando ele chegou em Piraí, a minha avó é de Piraí, quando ele chegou em Piraí, ele casou com uma outra mulher. Só que ele ficou pouco tempo casado, não teve filho, e a mulher parece que infartou, morreu, olha que louco. E aí ele conheceu a minha avó. E cá estou. Eu tenho desde os meus 18 anos a nacionalidade espanhola, então... E aí a gente começa a entender os mistérios de Deus, assim. Entender não, a gente não chega nem perto de entender, né? Na Bíblia fala que muitas coisas serão reveladas a nós, mas muitas o Senhor vai guardar só para Ele. E a gente começa a chegar próximo do que a gente acha que vai entender da história. Porque se o avô do Gabriel, a primeira esposa, faleceu, ele ficou viúvo, ele nunca ia ter conhecido a avó do Gabriel, o Gabriel nunca teria essa belezura aqui nunca ia ter nascido. Então, assim, a gente sabe que tem um propósito aqui pra gente, a gente vai contar mais à frente como a gente chegou aqui, como a gente veio parar nessa cidade, nesse lugar, enfim, porque são muitos detalhes, é como se fosse um quebra-cabeça que ele vai Detalhe, se tá, formando. gente? Eu, por ter nacionalidade espanhola, por ter o direito de morar em qualquer lugar da Europa, eu nunca tive interesse nem de passear. E assim, a gente não conhecia nada da Espanha. A gente não sabia, tipo assim, essa cidade é legal por causa disso, essa cidade... A gente não sabia absolutamente nada. Nada, E... Fomos conduzidos, né? Fomos conduzidos diretamente para a cidade que a gente está. A gente vai poder falar isso também mais à frente. Mas, enfim, essa é a história do Gabriel. A minha história, ela foi um pouco mais turbulenta do que a do Gabriel. No sentido de que meus pais foram casados, mas eles tiveram um casamento muito difícil. Eu costumo dizer que os meus pais, eles foram excelentes pais, eu não posso reclamar de tudo que eles foram para mim e para minha irmã, mas eles não foram excelentes com eles mesmos. Eles tiveram uma relação péssima, eles se separaram 9 vezes, muita briga, muita discussão, muitas coisas acompanharam a história dos meus pais, e mesmo eles sendo muito bons com a gente, isso acabou refletindo na nossa história de uma certa maneira, né? Na adolescência, eu engravidei. Ou seja, se fosse para termos algum tipo de referência, por exemplo, em casamento, em família... A gente tinha dos nossos avós, mas assim, não era algo... Era próximo, mas não dentro da nossa casa, né? Dentro do nosso lar. Isso, para mim, assim, é um dos mistérios. Você acabou de falar agora que algumas coisas Deus acaba guardando para ele. Para mim, isso é um dos mistérios mais incríveis, assim, sobre o ministério, sobre as coisas de Deus, porque ele pega duas pessoas que não tiveram uma referência, e como eu disse, já ouvi de algumas pessoas que nós acabamos, de certa forma, não sei porquê, sendo referência para essas pessoas em áreas que nós nunca tivemos referência. Então é engraçado, né, como Deus faz as coisas. Engraçado. E aí, eu engravidei na adolescência. Eu costumo dizer que os meus pais até hoje, a Duda vai fazer 20 anos, eles nunca falaram um A comigo, não brigaram comigo, eu sempre fui muito responsável na escola e tudo. Diferente de mim. E aconteceu de engravidar, mas naquele momento,
com o meu excesso de responsabilidade, sempre fui muito compromissada com as minhas coisas. Se você... a gente vai falar também mais à frente sobre o burnout que eu tive. E uma das coisas que me fez chegar ao burnout é o meu excesso de responsabilidade e compromisso que eu tenho com uma coisa. Quando eu engravidei da Duda, ali eu me peguei numa situação que eu precisava fazer alguma coisa pela minha filha. Então, antes disso, eu acho legal falar que eu era muito pequena, criança, eu recebi uma palavra de uma profeta que eu me formaria de branco. Ela me via me formando de branco e ajudando muitas pessoas. Naquela época, a minha mãe e o meu pai estavam em uma das suas separações e a gente passava por uma dificuldade financeira muito grande, a ponto de que a gente morava numa casa, era extremamente simples. O chão da cozinha, ele era literalmente de barro. A gente andava sobre tábuas, assim, e aquilo que a profeta revelou sobre a minha vida era algo completamente impossível. Depois que eu engravidei, quando eu engravidei e tive a Duda, o meu pai ele já estava numa condição financeira melhor. Quem conhece a gente mais de perto sabe, ele tinha uma reformadora de pneu, uma pequena fábrica, e pagou minha faculdade. Mesmo ele tendo essa fábrica, foi muito sofrido, todo o percurso não foi algo fácil para ele fazer, e vendo o esforço que ele fez para que eu formasse, juntando a Duda, que eu tinha plena ciência de que ela era uma responsabilidade minha e não dos meus pais, me fez agarrar a odontologia de uma maneira muito profunda, muito mesmo. E eu dediquei muitos anos da minha vida, 11 anos que eu sou formada, quase que inteiramente ao meu trabalho. Para nós, como eu disse, eu sempre vinha de férias sempre ia de férias para Volta Redonda. E aos 18, aí a Luísa teve depois dos 12 anos, a do gente nosso namorinho. Mas depois a gente se cada afastou. se afastou, Gabriel cada um foi a adolescência dele em Angra, meio e aí rebelde. A Luísa engravidou da Duda. Eu engravidei da Duda. E aí, quando nos meus 19 anos, a Duda tinha 1 ano, a gente voltou a se falar pela internet. Não, foi um pouquinho, foi 18 para 19. Foi 19 eu já vim morar em Volta Redonda. Então, com 18 anos a gente voltou. Porque a gente namorou eu morando em Angra quase 1 ano. Então, assim, 18 para 19. 1 ano, 18 e 19. Isso. 18. A gente voltou a conversar com 18 anos e tal. Aí eu vinha pra Volta Redonda, a gente tinha uns encontros, mas nada de namorar nem nada, não. A gente só voltou a se falar, assim. E aí foi muito legal. E aí a gente resolveu começar a namorar. Então, aos 19, eu já tinha terminado, aos 18, eu já tinha terminado o colégio, mas eu não sabia ainda o que faria e tal. O mercado estava aquecido onde eu morava em Angra, indústria naval e tal. Eu vim fazer um curso aqui em Volta Redonda. E vim meio que para morar, assim, sabe? Porque as oportunidades aqui eram maiores de estudo e tal, mas a intenção era vir, eu lembro, né? Que era fazer o curso e voltar. Acabou que o curso não deu muito certo, eu não consegui passar na prova final, era muito difícil. E logo depois meu pai arrumou um trabalho para mim numa loja de um amigo dele no shopping. E eu fiquei trabalhando no shopping com 19 anos por 2 anos, já namorando a Luísa e tal. E depois de 2 anos fui mandado embora dessa loja e aí meu sogro me fez uma proposta de trabalhar com ele. Trabalhei com meu sogro, acho que mais ou menos 4 anos nessa pequena fábrica de pneu. Foi uma época muito importante para mim, foi a época que eu considero mais importante da minha vida, que foi onde eu aprendi a ter mais responsabilidade, cresci, amadureci, comecei a entender um pouco mais sobre o que era negócio, sobre o que era dinheiro, porque ele me dava responsabilidade que eu não tinha. Confiava em mim, claro, né? Ainda não era casado, mas já era, né? Namorava, era genro, então tinha algumas responsabilidades a mais. E foi uma fase muito legal. E depois mais ou menos de 4 anos, eu decidi sair, mas para trabalhar com a mesma coisa. Não fabricando, mas comprando e fornecendo matéria-prima para ele fabricar. E a gente saiu super numa boa, conversei com ele ainda me ajudou depois que eu saí. E assim, foi muito legal. Essa foi uma fase muito, muito, muito legal. Nós nos casamos. Nesse meio tempo que o Gabriel trabalhou com meu pai, até ele sair, eu me formava na faculdade, montei meu primeiro consultório com muita dificuldade. Meu pai me ajudou no sentido de parcelar
o consultório para eu pagar com o trabalho. Mal sabia o que me esperava depois da Aí formação, depois que porque a gente é uma área casou, a muito gente assumiu as difícil. parcelas, eram altas pra Isso. gente. O meu primeiro consultório foi na periferia, onde eu morei com a minha mãe a vida toda. Fazia muito sentido que eu tivesse ali. Eu tive muitos pacientes ali porque eu me especializei em prótese, então fez muito sentido. Foi assim um início muito legal, Era um só que aluguel muito barato, desafiador, conhecia as pessoas, né? porque para quem não sabe, a odontologia ela é uma profissão extremamente desafiadora. A gente faz muito investimento na faculdade. Quando a gente cai no mercado de trabalho, é uma competição meio que desonesta. Se você não se especializar, você não se destaca, enfim. Então, eu caí no mercado de trabalho, nunca tinha trabalhado sozinha com o meu primeiro consultório. Não recomendo que ninguém faça isso. Hoje eu vi que foi uma loucura, mas foi um ponto muito importante na nossa história, porque através dali a gente começava a nossa jornada dentro da odontologia. Nisso, o Gabriel já trabalhava por conta própria no negócio dele e eu montei o consultório. Era bem pertinho, a gente tinha uma dinâmica bem Era legal. diferente, era Não, mas era legal. legal porque era perto, então eu saía do trabalho, te pegava e a gente ia embora pra casa. Nós casamos aos 24 anos de idade e depois de um ano, já tinha a Duda, depois de um ano a Sofia nasce e ali começa a nossa jornada. E eu me lembro que as coisas, eu sabia o que eu fazia, eu trabalhava, todos os meus pensamentos eram relacionados ao ramo que eu tinha como trabalho, como negócio e chegou uma época que tudo começou a dar muito errado, né, amor? Muito errado. E nessa época, a gente. Pra mim, assim, no meu negócio. Quando eu conheci o Gabriel falou foi na igreja, os meus pais frequentavam a igreja, o pai do Gabriel era pastor na Projeto Vida, então a gente sempre teve uma base cristã dentro de casa, mas em algum momento a gente se afastou. Eu me afastei quando eu engravidei da Duda, porque foi uma situação um tanto quanto difícil para quem frequenta uma igreja evangélica, uma gravidez na adolescência, isso há anos atrás. E a minha mãe entrou numa depressão profunda naquele momento, porque de onde ela esperou mais ter apoio, que eram de algumas amigas da igreja, enfim, ela não teve esse apoio ali. E eu, na adolescência, grávida, totalmente errada, mas me revoltei com a instituição igreja, não com a minha crença, não com a minha fé, nada disso. Então eu trouxe a minha fé desde muito nova, mas a gente não frequentava mais a igreja. A gente sempre teve princípios, sempre ajudou pessoas. A gente ia, entendia um pouco, mas a gente nunca tinha tido de fato um relacionamento, um encontro com Deus que mudasse completamente a nossa vida. E isso veio há pouco tempo atrás, há mais de um ano atrás, que a gente de fato entendeu o que é um relacionamento com Deus, o que é viver de fato debaixo de princípio, de leis, viver uma vida para Ele, entendendo que as pessoas às vezes confundem muito as coisas, né? A gente quando fala de idolatria, a gente acha que idolatrar alguma coisa é idolatrar uma imagem. Mas na verdade o conceito de idolatria é você colocar, você dar o tempo, você priorizar algo na sua vida que deveria ser para Deus, para qualquer outra coisa. Então, por exemplo, nós idolatrávamos o nosso trabalho. O trabalho, durante muitos anos da nossa vida, ele foi para nós ali uma idolatria. Nós idolatrávamos o nosso trabalho. O nosso trabalho nos afastou de Deus, o nosso trabalho. E é engraçado porque nós fazíamos tanta coisa para tantas pessoas, tantas doações, tantos movimentos ali que Deus, né, teoricamente se alegraria, mas que nós estávamos fazendo de uma forma completamente errada. Porque se você não tem tempo hoje para se relacionar com Deus, se você não tem tempo hoje para que ele entre na sua vida de forma integral, você acaba idolatrando aquilo que pode ser qualquer coisa, pode ser um casamento, um relacionamento, pode ser filhos, pode ser trabalho, que era o nosso caso. Então isso é muito perigoso e isso sorrateiramente, o diabo ele é muito sujo, sorrateiramente isso foi tomando conta da nossa vida de forma que a gente achava que, na verdade, a gente nem chegava a perceber. A gente não tinha essa percepção. E aí, lá atrás, quando o Gabriel comentou que as coisas começaram a ficar muito difíceis para ele no negócio dele, as portas se fecharam. Ele sabia tudo que precisava fazer e as portas se fecharam completamente. De uma maneira de que a gente não tinha mais como ele continuar no ramo ali. E nesse momento, Gabriel recebeu uma profecia também. E o rapaz falou para ele sempre teve o hábito de
mesmo a gente não frequentando a igreja, ele sempre, desde quando nós nos casamos, Gabriel sempre foi ao monte de oração. Porque eu disse, a nossa fé, ela sempre foi a mesma. A gente sempre foi cristão, a gente sempre teve alguns princípios, apesar de não seguir todos Nós os que a gente estávamos deveria. afastados. Isso. E ele sempre foi no monte de oração. Numa dessas vezes que ele foi, que ele teve lá orando, quando ele desce, quer contar? Quando eu desci, para quem conhece ali, por exemplo, o monte de oração do Projeto Vida, eu estava descendo do monte, fazendo aquela curva. Quando eu fiz aquela curva, tinha um moço orando lá embaixo, já tinha visto ele algumas vezes ali. Depois eu fui descobrir que ele é um pastor de outra igreja. E quando eu estava descendo, quando eu fui chegando perto dele, ele falou assim: irmão, quando você estava vindo, Deus falou comigo para eu te falar que ele vai te levar na sua parentela. Usou exatamente essas palavras. E quando ele falou parentela, na mesma hora o Espírito Santo testificou dentro de mim que era Espanha. Por quê? Porque o Espírito Santo simplesmente testificou isso. Eu tive aquela impressão do Espírito falando sobre a Espanha, mas de forma natural. Eu sou de Angra, a minha mãe só tem uma irmã e a minha família é de Volta Redonda. Então, ou é Angra ou é Volta Redonda. Como eu estava morando em Volta Redonda, Deus não poderia me levar num lugar onde já estava. E como era Angra e eu ia sempre em Angra, não tinha muito o que fazer, era minha tia, minha mãe, e eu, na mesma hora também eu me liguei que era aqui. Só que eu pensei assim, bom, vai ser um passeio, vai ser alguma coisa relacionada. Isso a gente está falando de alguns anos atrás. E aí, quando nós começamos a ter um relacionamento, isso aí agora trazendo para pouco mais de um ano atrás, quando a gente começou a ter um relacionamento um pouco mais profundo com Deus, buscar a Deus, conhecer a Deus de uma forma, e Deus começou a se revelar, óbvio, de uma forma que nunca tinha se revelado antes, e começou a falar numa velocidade, né? É engraçado porque aquilo ali até hoje eu não consegui entender. Eu tenho para mim que Deus tinha pressa que a gente tivesse aqui por algum motivo. Eu ainda não descobri o motivo, mas eu tenho, pelas coisas e a forma como as coisas aconteceram, eu tenho total convicção de que ele tinha pressa que nós estivéssemos aqui. Ele tinha pressa de nos tirar de onde nós estávamos e nos trazer para cá. Sim, e aí quando o Gabriel passou por isso, eu sempre fui. Outro dia eu perguntei pro Gabriel, fala uma palavra para me definir, eu falei outra para definir ele, mas eu falei, fala uma palavra sobre nós dois. Ele ficou pensando, eu falei, eu sei, coragem, a gente sempre teve muita coragem, isso é uma. Às vezes dá até medo do tamanho da nossa coragem, né? A gente nunca foi apegado a bem material, nunca. Quando a gente veio para cá, as pessoas perguntaram, vocês vão vender as coisas de vocês? Nada, doamos tudo. E, se voltarmos aqui um ano, a gente trabalha para conquistar de novo. Mas por que eu estou falando isso? Quando aconteceu tudo isso em relação ao trabalho dele, o Gabriel falou, o que eu vou fazer agora? Ele sempre teve muita resistência de trabalhar comigo, porque eu era uma pessoa muito difícil. Era porque eu tenho trabalhado todos os dias isso em mim. Tudo que é certo, tudo que é errado, nada pode fugir do que tem que ser. Então, o Gabriel tinha muita resistência de vir trabalhar comigo. E a clínica vinha crescendo. Enquanto o trabalho dele, as portas se fecharam, as portas na clínica iam se abrindo. Eu tinha um consultório que era bem pequenininho, esse na Rua do Córrego, e eu comecei a me dedicar à odontologia estética. E não fazia mais sentido que eu tivesse aonde eu estava, porque as pessoas que buscam a estética, elas não iriam numa periferia para fazer tratamento estético. E aí eu quis ir para a principal do bairro, ainda de onde eu estava. E aí eu falei pro Gabriel, falei, amor, achei um lugar que eu sou assim, decidi uma coisa, já acho o lugar, já faço a reforma na minha cabeça, já mudo completamente. E falei, a gente precisa mudar para lá. O Gabriel, não, você é doida, o aluguel é, sei lá, 6 vezes mais do que você paga, a gente não vai conseguir. Porque ele também estava passando uma crise no negócio dele. E pensar fora da caixa ali do que ele estava vivendo era muito difícil. E aí eu insisti naquilo ali e a gente se mudou. E o Gabriel fechou o negócio dele. Aí eu falei, vim trabalhar comigo, ele não vai. O que eu posso pensar para o Gabriel fazer para trazer ele para odontologia? Eu falei, cara, você sabe vender? Por que a gente não começa a vender material odontológico? Nós que somos dentistas somos totalmente dependentes de insumos, né? A gente precisa de material para... E aí o Gabriel topou, a gente abriu uma pequena dental, teve isso na nossa história também, e a gente não tinha grana para investir, porque eu tinha acabado de mudar para o consultório maior, o que a gente tinha de reserva a gente tinha usado lá.
A gente só tinha um carro, que na época estava quitado, e aí eu falei, vamos vender para a gente investir na dental, porque os produtos são muito caros. E para você entrar numa empresa para fazer revenda, você tem que investir um valor alto ali. Assim a gente fez, vendemos nosso único carro. A gente não morava em Volta Redonda, a cidade que era a clínica, a gente morava numa cidade ao lado, então o carro fazia muita falta para a gente, não era um artigo de luxo, fazia falta e a gente abriu mão dele para abrir a dental. E aí o Gabriel vendeu bastante material até, né, amor? Tinha bastante cliente ali, só que a dental era dentro da clínica, um espaço que a gente tinha nessa nova clínica separado para dental. Quando ele chegou ali, ele viu o tanto de trabalho que eu tinha administrando a clínica sozinha e o quão difícil era para mim, porque eu sempre fui muito fazedora, no sentido de sentar no mocho e executar o procedimento, mas eu nunca pensei na parte administrativa, em dinheiro, em estar recebendo, quanto calcular um procedimento, isso nunca fez parte de mim. Eu gostava de atender meu paciente, fazer o atendimento ali em si. E ele viu a falta que tinha nessa parte administrativa da clínica e o potencial que a clínica tinha para crescer ali. E ali a gente teve uma outra grande decisão. A gente parou de vender material odontológico, não porque não tinha dado certo, porque eu acredito que se a gente tivesse colocado um pouco mais de energia, era algo até bem promissor, mas ele viu a necessidade que eu precisava dentro da clínica. E aí ele veio, de fato, trabalhar comigo, fazer toda a parte administrativa. E eu sempre falo que foi a grande virada da clínica, porque até então eu era um consultório pequeno, CPF. Quando o Gabriel veio, a gente virou CNPJ e aí a gente começou a crescer de uma forma muito expressiva. A gente reformou essa clínica que a gente estava no Retiro, abriu uma outra clínica do outro lado da cidade. A gente tinha 2 pontos de atendimento. Só que isso, em contrapartida, como eu disse lá atrás para vocês, eu não sabia muito separar as coisas na minha vida. Então, se eu pego uma coisa para fazer, eu quero dar toda a energia, eu quero fazer o melhor. O que é melhor para um atendimento? Eu quero fazer aquilo. E ali eu fui colocando muita energia. Tanto é que a gente tem um curso de gestão para dentistas e ali a gente ensina todo o passo a passo que eu aprendi ao longo desses 11 anos. E, Luísa, não dá certo? Dá certo. Tudo que a gente ensina ali dá certo e foi o que fez a gente ter o nosso resultado expressivo. Só que o custo é alto para quem tem uma personalidade como a minha, de colocar toda a energia no negócio. Porque o que me adoeceu? Hoje eu sei. A primeira coisa foi, eu tirei Deus do centro da minha vida e coloquei o trabalho. Ponto. A segunda coisa foi achar que a força do meu braço, no caso do nosso braço, resolveriam todos os nossos problemas. E isso sugou a minha energia, levou toda a minha saúde até que eu cheguei no estágio do burnout. A gente tinha as 2 clínicas, ali eu comecei a adoecer. Comecei a ficar muito ansiosa, coração muito acelerado. A gente tinha uma clínica num ponto, outra no outro ponto e morava em uma outra cidade. E as nossas filhas ficavam em outra cidade. A gente se dividia de uma forma louca. Estava num lugar, tinha que ir para o outro, tinha que ir para outra cidade quando finalizava o dia. E aí a gente teve uma primeira grande decisão: vender a nossa casa, que era própria, na cidade vizinha, e mudar para a cidade onde era a clínica. Por que disso? A nossa intenção era diminuir o nosso ritmo, a nossa logística, porque eu estava começando a adoecer ali. E assim a gente fez, se mudou para a cidade que a gente estava. Num determinado momento, não fazia mais sentido para mim ter 2 pontos. Eu não queria mais quantidade de clientes. Eu queria um único ponto e diminuir meu ritmo, que antes para mim era algo inalcançável, que era muitos pacientes, 2 clínicas, eu não queria mais aquilo. O Gabriel sempre muito parceiro, entendendo a minha limitação, entendendo que aquilo estava me fazendo mal, porque um certo momento a gente pensou, você administra uma clínica e eu outra. Mas não estava funcionando no sentido de que eu queria dar a minha energia para os 2 lugares, eu queria atender os pacientes dos 2 lugares, eu sempre muito controladora com tudo, né? E aí decidimos vender os 2 pontos e fazer uma única clínica com uma boa estrutura, que é a nossa clínica atual. E aí a gente colocou muita energia nisso, muita energia física, energia financeira, energia mental, toda a nossa energia. E aí a gente inaugurou essa última clínica em fevereiro de 2024. Quando foi em maio de 2024, eu
eu já vinha tendo crises de ansiedade, eu entrei numa depressão junto com burnout, o meu corpo paralisou, meu físico, minha mente, tudo. E eu fiquei literalmente de cama por alguns dias por conta desse processo, né? Foi horrível, né? Foi uma fase, um período curto comparado ao que eu vejo muitas pessoas passando, mas pela gravidade da coisa e o que aquilo implica na família, nos relacionamentos, na empresa, parecia uma eternidade, né, amor? Sim, É foi um período importante muito difícil. falar que lá atrás, quando eu decidi fechar o negócio que eu tinha, foi uma fase muito difícil. Foi uma fase, porque parece, quando a gente fala assim, parece, ele tinha um negócio, ele vendeu, parece que é tudo muito fácil. Na verdade, foi muito difícil, porque eu quase que dei o negócio para as pessoas, porque nada acontecia. O negócio travou de uma certa forma que eu não sabia mais o que fazer. Então eu tive que, para não dar, eu tive que vender muito barato. O dinheiro era algo assim, foi muito difícil, porque eu tinha dívidas do negócio e esse dinheiro não supria as dívidas do negócio, então eu tive que ficar um tempo tentando negociar, debaixo de pressão, debaixo de cobrança, aguentando firme. Eu lembro que eu chorava muito, sem saber o que eu ia fazer, porque para mim, eu só sabia fazer aquilo e, e todos os meus planos eram relacionados àquilo, planos futuros. E aí a Luísa contou que a gente abriu essa empresa, mas a forma é impressionante, a forma como você sofre muito, você não entende, mas é impressionante a forma como Deus vai te levando, né? A gente sempre Um fala no labirinto, canal do Instagram, a gente sempre fala sobre os desertos da vida, né? Eu tenho falado muito sobre estações, porque a nossa vida ela não é constante, a gente não se estabelece numa estação e fica para sempre, a gente não fica para sempre no inverno e nem fica para sempre em dias de sol. Então, assim, quando a gente está no deserto, a gente não consegue entender o porquê de tantas coisas, mas depois que a gente sai dele, a gente começa a ver. Por exemplo, se o Gabriel não tivesse sofrido tanto ali, ele nunca, eu falo com toda certeza, ele jamais teria vindo trabalhar comigo. Ele só veio porque ele não tinha mais opção nenhuma, porque qualquer outra opção que ele tivesse, ele teria ido para não vir trabalhar comigo. Ele tinha medo de dar. A gente falou um pouco atrás sobre o nosso relacionamento. De fato, a gente tem um relacionamento muito saudável, a gente faz tudo para nutrir isso. Desde sempre a gente tem momentos só nós dois, a gente divide, as meninas sabem dividir isso dentro de casa, a gente não briga na frente delas. É de fato uma relação bastante saudável. Então ele tinha medo de vir trabalhar comigo e de uma certa maneira isso deixar de acontecer. Mas ele não tinha outra opção, acabou se rendendo, né, amor? e deu muito certo. Só que em algum momento a gente se perdeu, a gente deixou o ego entrar, a gente tirou Deus do centro e a gente começou a fazer pela força do braço, a gente começou a querer encurtar caminho, tomar nossas próprias decisões. E a gente sabe que não é bem assim. Aqueles que são filhos, aquele que se submete à vontade do Senhor, a Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor, esses o Senhor vai revelar, vai mostrar o caminho que você deve seguir. Então, temer é respeitar. É todas as vezes antes de você tomar uma decisão, seja ela qual for, por mais lógica que ela pareça, você precisa se submeter ao Senhor antes. Você precisa perguntar para Ele antes o que Ele quer, o que Ele espera de você. Deus, a minha cabeça eu quero abrir outro negócio ali, para mim vai ser bom, mas é isso que o Senhor quer? Porque eu tenho certeza que o volume de trabalho, quando a gente chegou a ter 2 clínicas ao mesmo tempo, a equipe que a gente tinha, eu tenho certeza que Deus sabia que aquilo geraria uma doença na Luísa, aquilo tiraria ele do centro, nós não teríamos tempo para ir na igreja, enfim, e a nossa vida viraria uma loucura, nossas filhas seriam criadas por outra pessoa, porque nós tivemos que ter empregada, babá dentro de casa, enfim. Então, não perguntar, não se submeter à vontade do Senhor é muito ruim, é muito doloroso. Esse vídeo ele tem alguns pontos importantes que eu percebo, que antes de você fazer qualquer coisa, submeta ao Senhor antes.
não precisa ter pressa. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso ter pressa nessa decisão. A gente não precisa ter Qualquer pressa de nada. decisão que você tenha que tomar imediatamente, ela não é para você. Ela não é para você, é como o cara falar, eu tenho um ótimo negócio para você aqui, mas precisa ser hoje. Então, meu amigo, desculpa, já não é para mim, porque você nem orou, você nem consultou a Deus, você nem sabe o que Deus espera, se é aquele negócio é para você, se não é. Então, nós aprendemos isso de uma forma muito dolorosa. Eu queria ter aprendido isso de uma forma mais fluida, de uma forma mais tranquila, mas eu e a Luísa, nós aprendemos isso de uma forma muito dolorosa. Então, isso faz parte também do que nós estamos falando da nossa vinda para cá, porque quando Deus falou, vai, eu já tinha recebido uma profecia antes, na verdade, Deus já tinha usado uma pessoa para falar comigo, e isso reforçou, na verdade, quando Deus começou a falar com a gente, agora há pouco mais de um ano atrás, isso que esse homem falou comigo começou a fortalecer a minha fé e falar, caramba, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Mas eu confesso a vocês, pessoal, é muito difícil, porque assim, diferente de algumas pessoas que eu vejo quando elas vão para fora, normalmente elas vão buscar uma vida melhor e elas não estão erradas, elas estão certas de quererem o melhor para a vida delas, mas nós já tínhamos uma vida boa, relativamente. Nós tínhamos uma empresa, morávamos bem, as nossas filhas estudavam em bom colégio, nós trabalhávamos muito, quase nos matávamos, a Luísa adoeceu, mas nós tínhamos uma boa vida. Nós não veio para cá procurando uma vida melhor. Que fique claro que a gente veio para cá porque a gente resolveu obedecer. Só que a obediência, na maior parte das vezes, ela vem carregada de um período difícil, que as pessoas acham que elas vão obedecer, né? E elas vão chegar e encontrar tudo. E aí, quando eu passei por esse processo do burnout com a depressão, eu comecei a entender ali, eu costumo dizer que contei para vocês sobre o hábito de oração do Gabriel no Monte, foi uma fase que ele começou a se aproximar muito de Deus, muito, muito mesmo, e ele começou a tomar algumas decisões ali e que começaram a mudar o nosso destino, porque o que a gente entende? Deus tem um propósito para nós, mas algumas decisões que a gente toma, elas vão nos levando para o propósito dele. Mesmo que pareça, mesmo que não faça muito sentido para você, mas se você estiver debaixo da vontade de Deus, se você estiver buscando a Deus, se você estiver chamando a existência a Deus para que Ele entre na sua vida, para que Ele entre no seu negócio, se submetendo a Ele, como diz a palavra, perguntando para Ele antes de fazer qualquer coisa, fique tranquilo, porque o que parece confuso agora, se você obedecer, vai fazer sentido. E a partir de algumas decisões que ele foi tendo na vida pessoal dele, de oração, eu estava doente. Ele foi começando a acessar coisas que já tinham sido determinadas por Deus para a nossa vida. Nesse meio tempo, eu comecei a entender que eu precisava tirar o foco total do meu trabalho, voltar a... Eu sempre me dediquei às meninas, ou achava, final de semana era para elas, mas nunca assim. Tinha coisa na escola da Sofia, eu não conseguia ir, o Gabriel ia sozinha, porque eu não podia falar não para minha agenda. Então, detalhes da minha vida que eu fui mudando ali, percebendo e conduzindo de uma maneira diferente. Nesse meio tempo, a gente foi buscar a cidadania da Sofia. O Gabriel já tinha, a Sofia tem direito por ser filha dele, e eu tenho direito por ser esposa dele. Mas eu só teria cidadania se eu vivesse aqui durante um ano. Eu sempre soube disso, mas eu nunca desejei isso. Eu nunca desejei sair do Brasil, nem para passear. Meu único desejo sempre foi conhecer a Disney e levar as meninas. Não era nem para mim, para levá-las. Fora isso, nossos amigos até falavam, gente, vocês podem, vai conhecer, é muito legal. Nada. O nosso maior luxo era ter um sítio em Maringá, e isso pra gente já, né, era o suficiente, era o auge do que a gente queria. Levar nosso cachorro para passear, as nossas filhas, e era só isso. E aí, quando a gente estava fazendo o processo de cidadania da Sofia, a gente descobriu que a Duda poderia ter acesso, a Duda não é filha biológica do Gabriel, à cidadania se ela vivesse na Espanha um ano antes de completar 20 anos. Coisa que ela não teria acesso a um outro momento da vida, por já ser considerada de maior. E a Duda estava prestes a fazer 19 anos. Só que quando a moça lá no consulado falou isso pra gente, pelo prazo, eu falei assim, deixa isso pra lá, não dá tempo mais. Quem dera se a gente soubesse antes. Por quê? Nunca foi um desejo nosso viver fora do país, mas sempre foi o grande sonho de vida da Maria Eduarda. E aí eu conversando com uma familiar muito próxima, ela falou assim, caramba, Lu,
Isso que é uma situação que só um pai de sangue, poderia fazer por um filho. Se vocês pudessem ir, aquilo parecia que era Deus falando comigo. E eu comecei a cogitar a possibilidade. Quando eu comentei com o Gabriel, ele falou: você é louca, Luísa, de todas as loucuras que você já pensou, essa é a maior delas. Nós não vamos, não tem como, é impossível. E aí eu comecei a pesquisar sobre. Tanto é que a Duda entrou na faculdade de odontologia no Brasil, tanto é que a cidade que a gente decidiu viver aqui na Espanha foi por conta das faculdades de odontologia. Aqui tem 2 faculdades, é uma cidade mais no interior, mas a gente chegou aqui por conta da faculdade. A gente não conhecia nada na Espanha, mas nesse meio tempo eu falando com o Gabriel: não, amor, você é doida, como que nós vamos deixar a empresa, como que nós vamos, as meninas vão mudar de escola, ninguém fala outra língua, como que nós vamos, a gente tinha um tempo recorde de basicamente 4 meses para fazer uma mudança dessa. E aí eu falei: você tá certo, eu já não tava, eu tava naquele período de saindo de uma doença, né, que eu comecei o tratamento psicológico com psiquiatra e psicólogo. E eu falei: você tá certo, mas vou fazer o seguinte, eu não vou falar mais nada disso, vou só orar, se for da vontade de Deus. E aí, Deus se encarregou de tudo, né, amor? O lance da Duda foi um grande... Foi ali que a gente começou a... Abriu os nossos olhos, né? E aí Deus começou a falar, a revelar. Usar pessoas que não sabiam de nada, que literalmente não sabiam de nada, para indicar o caminho, assim. A gente teve alguns encontros aqui, como a gente está no interior da Espanha, numa cidade considerada interior. E a gente teve encontros aqui com brasileiros e pessoas, cara, assim, fantásticos, né, amor? Que Deus, a gente pode deixar para um outro próximo vídeo. Mas todas essas coisas que vêm acontecendo com a gente aqui são confirmações de que nós estamos no lugar certo. E eu vejo isso porque muitas vezes nós nos confundimos, nós achamos que quando Deus fala algo pra gente e a gente obedece, a gente vai encontrar um caminho florido. Mas a verdade é que, biblicamente dizendo, algumas pessoas que resolveram obedecer a Deus encontraram perigos, encontraram resistência, encontraram barreiras. Então hoje essas confirmações, esses encontros, a forma como Deus tem feito as coisas aqui, elas confirmam que nós estamos no lugar certo. E eu volto a dizer mais uma vez que nós estamos aqui porque Ele quer que nós estejamos aqui. Tudo que a gente acha que a gente veio fazer aqui pode ser só um achismo da nossa cabeça. Talvez os planos sejam completamente diferentes. Então, tudo que nós achamos pode, como diz a palavra, pode ser só um achismo, né? Para trazer a gente até aqui. Primeiro que muitas vezes a gente acha que obedecer a Deus, todo o processo vai ser fácil, para onde Deus está nos levando vai ser fácil, mas não, se a gente for colocar a nossa história dentro desse contexto, para nós hoje é muito mais fácil viver no Brasil. Nosso trabalho está aí, nossa família está aí, só que a gente entendeu que existe um propósito em estar aqui. E parece para algumas pessoas até um pouco glamuroso, né? Nossa, eles estão morando na Europa. Mas, gente, vocês não fazem ideia. Tanto é que a gente até assumiu um pouco da rede social, a gente entendeu que era um momento que a gente precisava ficar mais em silêncio. Vocês não fazem ideia do quão desafiador é estar em um outro país. A língua, tudo que é para ser simples se torna um desafio. E a academia, o mercado... Hoje já está mais tranquilo, Hoje já está mais tranquilo, mas assim, tudo é um desafio. A vontade de voltar, ela é constante. Todos os dias a gente pensa, e eu falo com o Gabriel, para nós seria mais fácil, mas será que é isso que Deus espera da gente? Por quê? A gente aprendeu a ouvir a voz dele. Como saber que a gente está no caminho de Deus? Quando a gente sente paz no nosso coração. Apesar de todos os desafios que a gente encontra aqui, por quê? A nossa vida no Brasil, ela era mais fácil do que aqui. A gente tinha, falando de bens, mais coisas do que a gente tem aqui. Hoje aqui a gente não tem carro. O primeiro ponto é a língua, né? A língua. Aqui a gente não tem carro, as nossas filhas não estudam em escola particular. A nossa vida aqui é mais simples do que no Brasil. Só que a paz que a gente tem, ela nos aponta que a gente está na direção que Deus espera da gente. Os pequenos sinais, os pequenos encontros. A Bíblia fala sobre a paz que excede todo entendimento.
As Se coisas que a for, gente não consegue explicar, que vão se acontecendo. for olhar pelos olhos naturais, os olhos de quem conhece a nossa história, nos nossos também, é muito mais fácil estar no nosso país de origem, né? Aqui está o desafio, porque, igual o Gabriel falou, a gente não saiu de uma vida, acabamos de casar, colocamos uma mochila nas costas, vamos ver o Até que porque nós espera temos no nosso mundo. responsabilidade, né? Nós temos um Nós temos negócio, nós temos muita 2 filhas. responsabilidade. E assim, depois que veio o burnout, e eu me afastei do mocho, literalmente, ali. Eu sigo atendendo, mas de uma maneira muito menor do que eu fiz ao longo desses 11 anos. Teve uma série de consequências. Teve consequência física, emocional, financeira. Eu não produzo mais o que eu produzia quando eu estava ali, e nem quero. Hoje a vida que eu tô traçando faz muito mais sentido para mim, porque nem tudo se resume, quase nada se resume a dinheiro, né? Dinheiro ele é consequência de um monte de outras coisas. Mas a minha doença teve consequências, porque ela veio exatamente num período de vida que a gente estava, que a gente precisava injetar mais dinheiro ali na clínica. A gente tinha gastado todo o nosso, tudo que a gente tinha guardado, tudo. Então, assim, não tem como a gente entender os planos de Deus, né, amor? Não tem. É uma coisa que todas as vezes que a gente se pega num desafio aqui, assim, de caramba, será que... Porque, pessoal, com todos os sinais, com tudo que Deus vem fazendo, existem dias que são muito desafiadores, que a gente se pega querendo voltar, pensando em voltar, mesmo Deus mostrando muita coisa pra gente. Então, uma das coisas que eu me apego muito, que foi uma coisa assim, aí a gente já vai partir para um lado sobrenatural, sem explicação, um milagre mesmo. Quando a Luísa adoeceu, ela tomava muito medicamento, né? A gente foi no psiquiatra, ela só dormia com medicamento, ela tinha crises de ansiedade, o negócio era feio. E ela veio com esses medicamentos, ela veio com um monte de receita, né? Ela falava, caramba, ela ficava que assim, se acabar meu remédio lá, como é que eu vou fazer? Tem as receitas, mas quando acabar as receitas, eu tenho que vir no Brasil, como é que eu vou fazer e tal? Só dormia e muito mal com remédios fortes. Não, eu tomava remédio para dormir, eu tomava remédio quando eu acordava, aí o remédio me deixava apática. Eu tomava remédio para ficar um pouco mais animada. Eram muitos remédios, E eu preciso pontuar uma coisa aqui, eu não sou contra o remédio, tá? Porque eu acredito que Deus deu sabedoria para o homem para que a medicina existisse então, assim, só que em um determinado momento eu fiquei dependente de medicamento para viver. E isso limitou muito a minha vida. Eu só existia. Eu acordava e dormia sem ter perspectiva para aquele dia, porque eu estava totalmente à base de remédio. E eu via a Luísa naquela situação. Eu entrava no quarto todos os dias para orar e eu pegava a bolsinha de remédio dela, segurava a bolsinha na minha mão e falava: Deus, eu sei que o Senhor pode curar ela, eu sei que o Senhor pode tocar nela, eu sei que ela não nasceu para ter uma vida como ela está tendo, à base de remédio, gastando dinheiro, aprisionada, não conseguindo dormir, porque a Bíblia diz que quando nós colocamos a cabeça no nosso travesseiro e dormimos, até esse sono, até essa paz que nos faz dormir, vem dele. E eu falei para Deus, se ela não está tendo paz para dormir, nós somos filhos do Senhor, nós agora somos filhos, agora nós temos o selo, a marca do Senhor em nós, por que ela não está conseguindo dormir? Já que nós somos filhos, por que o Senhor não dá esse sono que está escrito para ela na palavra? Por que o Senhor não traz essa paz para ela que está escrito na palavra? E eu orava todos os dias. Aí eu lembro que um dia eu estava na academia, a Luísa me mandou uma foto, assim, uma foto da fronha na cama, ensanguentada. Eu peguei o telefone, fiquei desesperado, falei, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Ela falou, caramba, eu tava orando aqui por libertação, para Deus libertar e tal, orando de joelho, e saiu muito sangue no meu nariz e manchou a cama. Eu falei, caramba, que loucura. Aí naquela mesma hora eu fui direto para casa, cheguei lá, orei com ela, ela só chorava. Naquela hora o Espírito Santo ministrou no meu coração. Falei, cara, Deus te curou, Luísa. Deus te curou, você pode... Assim, o que eu tenho para falar para você é que Deus te curou. Eu não sei, mas o que eu sinto no meu coração eu tenho tanta certeza disso que você pode pegar essa bolsinha agora e jogar no lixo, porque é isso que Deus está ministrando no meu coração. Ele te curou aí hoje. O Gabriel ficou assim, mas por que o nariz sangrou? E a gente ficou sem entender. Aí a primeira coisa eu fui colocar o meu comprimido da manhã, que era o comprimido que me deixava um pouco mais alegre, assim, pra eu não ficar igual um zumbi. E aí eu ouvi muito forte, eu nunca tinha escutado, tinha escutado pessoas falando sobre ouvir nitidamente a voz do Espírito Santo, mas eu nunca tinha tido essa experiência. E eu ouvi como se tivesse uma pessoa do meu lado falando assim, cospe,
cospe. E eu com comprimido na boca. E eu ouvindo, cospe, cospe, cospe. Aí eu cuspi. Aí eu falei pro Gabriel, fiquei muito animada com a experiência que eu tinha tido ali. Aí eu falei pra ele, vou jogar tudo fora. Gente, eu não dormia sem remédio. Daquele dia eu comecei a perder o horário para acordar. Já tinha questão do fuso. Teve um dia que o Gabriel foi ver se eu estava doente, porque era 2h da tarde, eu estava dormindo. E eu acordo veio, mas veio muito. 6h30, 7h da manhã. Eram 2h da Agora tarde. Tem que orar para menos sono. E ali eu cuspi. E depois eu queria entender o porquê do meu nariz ter sangrado. Ah, é normal, tem gente que tem, né? Às vezes estoura um vasinho. Eu nunca tinha tido um sangramento nasal. Nunca, nunca, nunca. E aí o Espírito Santo falou de novo comigo, porque eu sentia muita falta de ar quando eu estava tendo crise de ansiedade. Eu ficava sem respirar. E por isso a minha libertação foi dessa maneira. Tem até um episódio que quando a gente foi vender a nossa primeira clínica do Retiro, a gente estava conversando com a pessoa que comprou e ela questionou, a minha tia que fez a ponte, ligou a pessoa que comprou a nossa. A pessoa questionou, nossa, tá acontecendo alguma coisa com a sua sobrinha? Porque na fala dela parece que ela tá muito desesperada, mas não é. A minha psicóloga que fala, eu não tinha mais um período normal, eu tava em constante ansiedade, então eu falava ofegante o tempo todo. E por isso que eu tive esse problema a minha respiração ficava assim, e eu creio que a minha libertação veio a partir disso. Pessoal, acho que é isso. Eu não sei como é que a gente vai fazer para subir esse vídeo. Não sei se está muito grande, mas a gente vai dar um jeito. A gente tem muita coisa para contar. A gente vai tentar se organizar. A gente vai tentar também deixar que os vídeos fiquem menores para ficar mais dinâmico, mais tranquilo. A gente vai ver o que pode editar nesse. E eu queria dizer para vocês que a gente vai assumir um compromisso. A gente não sabe se a gente vai gravar um vídeo por mês, 2 vídeos por mês, mas a Luísa vai conversando no canal, a gente já criou um canal, o canal tem um nome, e a gente vai dizer, vai mandar todas as informações ali para vocês no canal. E uma coisa que eu queria pedir ajuda para vocês, pessoal, a gente sabe quantas pessoas brasileiras estão em Portugal, na Espanha é mais difícil, mas talvez você conheça em qualquer lugar da Europa. A gente vai pedir que vocês ajudem a gente a mandar esse link para outras pessoas que vocês conheçam na Europa, porque o intuito do canal é fazer com que algumas pessoas possam conhecer Deus como nós conhecemos, como nós aprendemos a conhecer e como nós aprendemos a nos relacionar com Ele. Então, como diz a palavra, o que nós vamos fazer no canal é um afiar o outro. Nós vamos contar as nossas histórias verdadeiras, histórias pessoais. Queremos ouvir não só as boas, mas os perrengues também. E a gente falou, né? Eu acho que muitas pessoas podem ficar se perguntando, poxa, mas quando Deus manda eu fazer alguma coisa, eu achei que seria bom. Talvez a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Então eu trouxe aqui, por exemplo, em Salmos, está escrito o seguinte, ó: Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi planejado antes mesmo do primeiro dele começar. Ou seja, isso mostra que Deus tem um plano para a nossa vida. Isso mostra o quanto Deus se preocupa com a gente, o quanto Deus nos conhece antes mesmo de sermos formados. Esse salmo quem escreveu foi Davi. E olha aqui, Davi, o rei Davi, ele foi ungido mais ou menos entre 10 a 15 anos de idade. Ele foi ungido, Deus disse para ele que ele seria o rei, mas nessa época já existia um rei. O rei da época era Saul. Davi assume o governo quase 15 anos depois, com 30 anos de idade. E durante todo esse período, dos 15 mais ou menos até os 30, ele foi perseguido, ele foi jurado de morte pelo rei. Então ele passou 15 anos da vida dele fugindo. Isso mesmo, Davi foi ungido rei, Deus queria ele como rei, mas ele foi perseguido e ameaçado de morte. Durante 15 anos da vida dele, ele se escondia. Então, todas as vezes que Deus mandar você fazer alguma coisa e você obedecer, nem sempre vai ter um caminho de rosas. Mas se você persistir, você vai certamente encontrar o favor dele. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer uma oração, mano? Vamos. Escreve aqui. Todos os vídeos nós vamos orar. Tem um pessoal aqui atrás fazendo um barulho, mas eu acredito que vai dar certo, tá? Vamos fechar os nossos olhos. Deus, obrigado por esse vídeo, por esse canal.
Eu quero consagrar esse canal ao Senhor e dizer que toda a honra é tua, Senhor. Não é nada sobre nós, é sobre o Senhor. Que o Senhor nos ajude a mostrarmos como o Senhor se revelou a nós e como o Senhor pode se revelar a todos aqueles que creem. Ajuda-nos, Senhor, a mostrar o caminho que devemos mostrar, o caminho da verdade, o único que importa. Deus, que o Senhor possa entrar na vida de cada uma dessas pessoas que estão ouvindo nesse momento e fazendo essa oração conosco. Se essas pessoas estão confusas, se essas pessoas têm uma decisão para tomar e ainda não sabem como tomar, que o Senhor se revele a essas pessoas, que o Senhor mostre a essas pessoas, que o Senhor mostre o caminho, por onde elas devem ir. Remova do caminho todo obstáculo, toda pedra de tropeço. Nós te agradecemos, Senhor. Amém. Obrigado, pessoal, e até o Fiquem próximo com Deus. vídeo. Fiquem com